Olá, pessoal! E aí, como estão? Tudo bem? Espero que sim. Pessoal, o seguinte, estamos aqui com uma super questão muito bacana, tá? Para técnico judiciário aqui do nosso Tribunal Regional da Quarta Região. E o seguinte, essa questão, ela nos traz o assunto do acordo, o acordo extrajudicial de acordo com a consolidação das leis do trabalho, certo? Então, vamos analisar essa questão aqui, vamos verificar o que a questão está nos perguntando e de que forma, como está na CLT, como a gente tem que entender essa resposta, beleza? Então, vamos lá. Pitágoras pretende entrar em acordo extrajudicial com seu ex-empregador para transacionar direitos trabalhistas adquiridos ao longo do seu contrato de trabalho. De acordo com o que prevê a consolidação das leis do trabalho, e aí nós temos as alternativas para responder essa questão. Então, Pitágoras pretende entrar em acordo extrajudicial, tá? Estamos diante de um acordo aqui extrajudicial. Vou pegar a canetinha aqui. Opa. O acordo extrajudicial, tá? Fui mais adiante ali. Vou apagar aqui porque a gente está recém analisando, né, pessoal? Vou apagar. Então, aqui, estamos falando do acordo extrajudicial e aí vocês já vão analisando. Com quem? Com o seu ex-empregador, porque a gente está falando de justiça do trabalho, então a gente está falando sempre de ex-empregador, ex-empregadora, certo? Ex-empresa que lhe pagava. Mais certo assim. Para transacionar direitos trabalhistas adquiridos ao longo do seu contrato de trabalho, tá? Então, para transacionar, para acordar, para conversar, ter uma conversa amiga, para fazer aquele acordo bacana, tá? Sobre os direitos trabalhistas, então, adquiridos como? Só pode ser então, ao longo do seu próprio contrato de trabalho, né, pessoal? Que é isso que acontece. A gente não vai discutir na Justiça do Trabalho o contrato de trabalho do colega, né? Então, é isso que acontece. Então, é o seu contrato de trabalho. De acordo, então, com o que prevê a consolidação das leis do trabalho, o que a gente pode falar aqui e tratar desse acordo extrajudicial, tá? Então, temos aqui Pitágoras pretende entrar em acordo extrajudicial com o seu ex-empregador, tá? Para transacionar, acordar direitos trabalhistas adquiridos quando? Ao longo do seu contrato de trabalho, certo? E aí a letra A nos diz: o juiz deverá homologar o acordo no prazo de 15 dias, facultando-se as partes utilizarem do mesmo advogado. Será que pode utilizar do mesmo advogado? Será que é 15 dias? Será que o juiz deve homologar o acordo dessa forma? Né? Será que um acordo extrajudicial é em 15 dias? É isso que a gente tem que verificar aqui, tá? E um ponto alto na letra A é utilizarem do mesmo advogado, tá? Isso a gente precisa cuidar aqui, porque a gente está falando de um acordo e é extrajudicial. Depois, a petição conjunta de acordo, assim que distribuída na Justiça do Trabalho, suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. O que vocês acham? Então, vocês acham que existe uma petição lá, que de fato pode existir, conjunta de acordo, as duas partes ali, Pitágoras de um lado e o ex-empregador do outro, certo? E aí, essa petição, então, suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos previstos nela? Até pode, né, pessoal? Aí nós estamos aceitando que existe a suspensão do prazo prescricional da ação, tá? Existe a ação, só para a gente entender, a ação está em curso. Aqui nós temos todos os prazos, tá? Lá da Justiça do Trabalho. E aí, essa petição conjunta, então, de acordo com as duas partes, Pitágoras, aqui, e o seu ex-empregador, temos a segunda parte e a primeira parte,
Então, haveria, então, essa suspensão do prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados, né? A gente estaria, então, colocando essa hipótese como certa. Agora, vamos ver as outras alternativas. Letra C. A petição conjunta de acordo, assim que distribuída na Justiça do Trabalho, interrompe o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Então, aqui também uma petição conjunta de acordo, tá? Distribuída na Justiça do Trabalho, mas não se fala em suspensão, e sim interrupção do prazo prescricional da ação. Então, o que vocês precisam ver aqui é que o que a questão pretende? É saber do candidato, saber de você, se a gente está falando de uma suspensão ou de uma interrupção, certo? Então, aqui a gente está falando, ó, interrompe o prazo prescricional da ação, tá? Da ação, quanto ao quê? Aos direitos nela especificados. E lembrando sempre que quando a gente tem acordo, a gente tem os dois lados, né, pessoal? O Pitágoras, que quer entrar com acordo contra quem? Ex-empregador. Com quem? Ex-empregador, certo? Dos direitos previstos ao longo do seu contrato de trabalho. Entenderam? Então, a letra D é uma muito bacana de analisar, porque aí na sequência você vê o juiz poderá homologar ou não o acordo, não havendo prazo para analisá-lo, sendo possível as partes utilizarem do mesmo advogado. Então, ele traz várias hipóteses. O juiz poderá homologar ou não o acordo, tá? Ele aceita homologar ou não. Não há prazo para analisar esse acordo, fazer essa homologação, e não é possível as partes utilizarem do mesmo advogado. Então, o mesmo advogado para 1 e 2 ali não pode, tá? E depois a letra E nos diz ali: a celebração de acordo extrajudicial afasta a aplicação da multa por atraso na quitação rescisória. Então, se houver a celebração do acordo extrajudicial, a questão nos diz que afasta a aplicação da multa por atraso na quitação rescisória. Será que atrasa? Será que afasta a aplicação da multa por atraso nessa quitação rescisória aí? O que vocês acham? A celebração de acordo extrajudicial afastaria a aplicação da multa por atraso. Será que tem esse condão de afastar a multa por atraso? Uma questão muito bacana, pessoal, sobre acordo extrajudicial. E aí, pessoal, o que a gente pode verificar aqui? O artigo 855, letra E da CLT, da consolidação, nos diz: a petição de homologação de acordo extrajudicial suspende, lembrem de mim, o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados, tá? Então, aqui a gente está diante de uma suspensão, tá? Então, essa petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação, tá? E eu coloquei um esqueminha aqui bem bacana sobre essa homologação do acordo extrajudicial, tá? Primeiro, há uma celebração do acordo extrajudicial, então, entre as duas partes. Depois, contratação de advogados distintos para cada parte, certo? E depois, protocolo da petição conjunta na vara do trabalho competente. Beleza, pessoal? E aí, então, a gente fica com o gabarito letra B. A petição conjunta de acordo, assim que distribuída na Justiça do Trabalho, suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Então, a letra B, sublinhando bem aqui, sublinhando, destacando, circulando, é o nosso gabarito, pessoal, tá? Ocorre a suspensão do prazo prescricional da ação. Beleza? Resolvida a questão? Uma questão top, pessoal. Isso aí, bons estudos!